Vamos falar sobre tudo que diz respeito a sexo e a sexualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao desafio Sexualidade com Propósito. Nós temos tratado nessa série de vídeos questões de sexo que tem sido alvo de muita controvérsia no nosso tempo. Por isso, se você tem dúvidas sobre sexo e sexualidade, envia pra gente a sua dúvida aqui no link que está na descrição desse vídeo. Você vai poder enviar até 3 perguntas sobre sexo e sexualidade pra gente e a gente vai responder aqui nos vídeos do canal. Para você não perder nada do conteúdo que a gente está preparando para vocês, basta você se inscrever no nosso canal e entrar no grupo do Telegram. O link também está na descrição desse vídeo. Clicando nesse link, baixando o aplicativo do Telegram, você pode fazer parte de uma comunidade de quase 7.000 pessoas que tem sido edificada por meio desse conteúdo e aprendido mais sobre a vontade de Deus para a vida sexual deles. E hoje, quarta-feira, é dia da gente mergulhar um pouco mais profundo no assunto, é dia da gente estudar um pouco mais o assunto sexo e sexualidade. E para ajudar você, eu trouxe uma reflexão muito importante sobre o assunto, algo que Jesus disse numa discussão entre ele e os fariseus, que está registrado aqui em Mateus, capítulo 19, verso 3 ao 9, que diz assim: Alguns fariseus chegaram perto de Jesus e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode por qualquer motivo mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são 2 pessoas, mas uma só pessoa. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Os fariseus perguntaram: neste caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Veja bem, Jesus sempre esteve à frente do seu tempo. E mesmo as pessoas que têm dificuldade para reconhecer a natureza divina de Jesus, não têm dúvidas. Ele era um homem com muita sabedoria e com muito discernimento. Neste texto que nós lemos, nós temos um debate entre Jesus e os fariseus acerca do divórcio. Mas parece que, antevendo os problemas que nós estamos vivendo nessa geração, com o que diz respeito a sexo e sexualidade, Jesus, ao dar a resposta aos fariseus, ele vai um pouco além do divórcio. E além de tratar sobre o divórcio, respondendo os fariseus, Jesus também trata sobre questões pontuais acerca de sexo e sexualidade. Obviamente, o debate a respeito de divórcio e adultério neste texto aqui entre Jesus e os fariseus demonstra que já existiam problemas com respeito à sexualidade humana no tempo de Jesus. Esses problemas sempre existiram. Desde que o homem caiu no Éden, os problemas com respeito à sexualidade e em todas as outras áreas passaram a existir como fruto do pecado. Mas aqui nesse texto fica muito claro que os fariseus estavam tratando o casamento de forma muito banal. Eles queriam se casar e desfrutar de sexualidade ao lado de suas esposas, mas queriam se divorciar por qualquer motivo. Caso a mulher não lhes agradasse, caso encontrasse alguém melhor, eles queriam dar carta de divórcio às suas esposas para poder se casar com outra pessoa. E é por isso que eles perguntam a Jesus se, de acordo com a lei de Moisés, eles poderiam se separar de suas esposas por qualquer motivo. E por qualquer motivo, é por qualquer motivo mesmo. Os fariseus até queriam se casar, mas apenas para desfrutar das bênçãos que o casamento possuía. E quando surgia qualquer problema, eles queriam se divorciar e encontrar alguém que desse menos problema. Parece que isso não mudou e que nós também estamos convivendo com isso nos nossos dias. Mas a verdade, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que embora a gente tenha lidado com problemas com respeito à sexualidade em todos os tempos e em todas as épocas da humanidade, nós nunca tivemos tantos problemas nessa área como temos tido nos dias atuais. Especialistas chegam a dizer que uma criança com um celular na mão tem acesso a mais pornografia e a mais imagens de nudez de outra pessoa do que todas as pessoas de
todas as épocas que passaram antes de nós tiveram em todo o tempo. Já imaginou uma criança com acesso à internet e ao celular, podendo ver mais conteúdo pornográfico do que seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, todas as pessoas que vieram antes dela já assistiram em toda a vida? Pois é, no passado, para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo era muito mais difícil e a exposição fazia com que as pessoas tivessem dificuldade de ter acesso à pornografia e a imagens de nudez. Para a pessoa poder assistir um filme pornográfico, ou ela tinha que ficar até tarde da noite esperando passar na televisão, ou ela tinha que se deslocar da sua casa até uma locadora, entrar num lugar que todas as pessoas sabiam que a pessoa estava entrando ali para alugar filmes de adulto e se expor para o atendente da locadora dizendo, olha, eu vim aqui para poder alugar esse tipo de conteúdo. Bom, um cristão não faria uma coisa dessa e até mesmo um não cristão teria um pouco de dificuldade para fazer algo do tipo. Hoje em dia isso mudou e a pornografia e a nudez e o sexo explícito está na palma da nossa mão, a um clique de distância. Basta você clicar e você tem acesso ao mundo de imagens pornográficas e de sexo nos mais diversos tipos. E tudo isso tem feito com que nenhum outro tempo lidasse com mais questões, mais dúvidas e mais conflitos com respeito à sexualidade do que o nosso tempo. Mas veja bem, na discussão entre Jesus e os fariseus sobre divórcio, Jesus diz coisas muito importantes. Entre elas, ele diz algo que eu acredito ser de suma importância para o nosso assunto de hoje e eu quero meditar com você sobre isso. Jesus diz para os fariseus assim, hoje tem sido assim, hoje vocês têm tratado o divórcio dessa forma. Hoje, vocês têm lidado com a sexualidade da forma que vocês têm lidado. Porém, no princípio da criação, não foi assim. O que Jesus está dizendo quando ele diz que no princípio da criação não foi assim? Jesus está dizendo de forma muito clara, esta não é a vontade de Deus. Não foi para isso que Deus criou o casamento. E não foi para vocês viverem de qualquer jeito que Deus criou a sexualidade de vocês. No princípio, as coisas não eram como são hoje em dia. E aí Jesus está nos chamando a atenção para a importância de nós olharmos para o princípio, para nós olharmos para a criação e entender como Deus criou as coisas, qual o propósito das coisas criadas por Deus. Jesus está dizendo para nós assim, vocês precisam voltar para a essência, vocês precisam voltar os olhos para a maneira como o Criador criou as coisas e para o propósito pelo qual ele criou as coisas e viver essas coisas de acordo com o propósito criado por Deus. Você tem dúvida que em muitas áreas nós estamos vivendo muito distantes do propósito de Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma. E em relação à sexualidade, o sexo como tem sido praticado hoje em dia pela maioria das pessoas está muito, mas muito distante do propósito de Deus. E para ajudar você a não ficar distante da vontade de Deus em nenhuma área da sua vida, e inclusive na área da sexualidade, eu quero meditar com você sobre princípios com respeito à sexualidade que Jesus estabeleceu neste texto, dizendo que estes princípios representam a vontade de Deus na criação. Vamos ver quais são esses princípios? O primeiro princípio muito importante que Jesus estabelece neste texto é que Deus é o Criador. Jesus diz para eles assim, vocês não leram o trecho das Escrituras que diz que no princípio o Criador? Jesus está dizendo, foi Deus que criou todas as coisas. Deus é o criador do universo, Deus é o criador do planeta Terra, Deus é o criador de cada coisa que existe no planeta Terra. E de acordo com uma frase de um teólogo, filósofo cristão, não existe um átomo, sequer um pedaço de toda a criação e de tudo que existe, cujo qual Deus não diz, é meu, fui eu que criei. Até mesmo as coisas que o homem inventou, ele inventou graças à inteligência e à sabedoria que Deus deu. Neste sentido, é importante que fique muito claro que todas as coisas, absolutamente todas as coisas que existem, foram criadas por Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui neste texto. Em segundo lugar, Jesus estabelece outro princípio muito importante. Ele diz que no começo, na criação, Deus criou homem e mulher. Fica muito claro que não existe um terceiro sexo, que não existe uma outra forma de vivenciar a sexualidade que não seja entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa que passar disso não é vontade de Deus e é uma perversão do pecado devido à queda. Em terceiro lugar, Jesus deixa muito claro que o casamento é a união de um homem
e de uma mulher diante de Deus. Quando Jesus diz, por isso, deixa o homem o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher, ele está tratando a respeito de casamento. É importante a gente tratar sobre isso, dizer que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher diante de Deus, porque tanto quanto o sexo, muitas pessoas dizem que pode acontecer o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas isso não é verdade. A verdade está muito clara nas Escrituras. Lá no Éden, Deus criou o homem e uma mulher e uniu os dois em casamento. Portanto, de acordo com a vontade de Deus, casamento é a união de um homem e de uma mulher. Tudo bem você acreditar que não tem problema duas pessoas do mesmo sexo terem relacionamento, não tem problema duas pessoas se casarem. Mas veja bem, não importa o que você acredita, não importa o que você acha bonitinho, importa o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está sendo muito clara a respeito da unidade sexual e da unidade no casamento. Em quarto lugar, outro princípio importante estabelecido por Jesus é que Deus é o criador do sexo. Algumas pessoas acreditam que não foi Deus que criou o sexo. Tem gente que acredita que Deus criou todas as coisas e quando chegou na parte da sexualidade, Deus saiu e disse pro diabo, ó, faz isso aí porque eu não vou fazer isso. Isso é mentira, isso é engano, não há nada que não tenha sido criado por Deus. Deus também é o criador do sexo e da sexualidade humana. E Deus fez o sexo e a sexualidade para o prazer do homem, para a felicidade do homem e da mulher, para a felicidade do casal. Portanto, se Deus criou todas as coisas, não é diferente em relação ao sexo e à sexualidade. Ele também é o criador dessas coisas. Não há nada de errado no sexo. O sexo é uma bênção de Deus. Foi uma dádiva que Deus criou para que duas pessoas que se comprometem com o casamento e se comprometem de viver a vida inteira juntas possam desfrutar. É um momento de intimidade e prazer entre duas pessoas. O que pode acontecer de errado em relação ao sexo é o momento em que nós praticamos o sexo. Porém, não há nada de errado no sexo. O sexo é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, criada pelo próprio Deus para o seu prazer. Tudo o que você precisa fazer é descobrir qual é a vontade de Deus para a sua sexualidade, qual é a vontade de Deus para que você possa viver o sexo e viver dentro da vontade de Deus. Viver fora da vontade de Deus na vida sexual é estar fora do propósito dele. E posso te dizer uma coisa? Não tem como ser feliz estando fora do propósito de Deus. Em quinto lugar, um princípio muito importante para o qual nós devemos nos atentar é que, sendo Deus o Criador e sendo Deus o Criador do sexo, Ele tem o poder para determinar os princípios que vão reger a sexualidade humana. Qualquer pessoa que tenha criado uma coisa tem o poder para dizer para o que aquela coisa funciona e para que ela não funciona, para que ela deve ser usada e para que ela não deve ser usada. E desta forma, sendo Deus o criador da sexualidade humana, só Ele e mais ninguém tem o poder para determinar os princípios que vão reger a prática da sexualidade. E como eu disse, a única forma de nós vivenciarmos a sexualidade de forma prazerosa, que não vai nos trazer malefícios, é vivendo a sexualidade de acordo com a vontade de Deus. Viver a sexualidade fora da vontade e do propósito de Deus é como usar uma furadeira para operar o dente no lugar do motorzinho. Pode dar certo? Bom, talvez dê, mas não é o instrumento mais indicado e alguma coisa ali vai dar ruim. Da mesma forma, quando nós vivenciamos a nossa sexualidade fora da vontade de Deus, podemos até encontrar um meio para poder fazer isso, mas não é a forma que foi criada por Deus, estabelecida por Deus e, por consequência, alguma coisa vai dar ruim. Em sexto lugar, é muito importante que a gente entenda que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado entre um homem e uma mulher maduros que deixam pai e mãe e assumem o compromisso do casamento entre si e assumem o compromisso de sustentar a união que eles estão estabelecendo juntos e de viverem um ao lado do outro até que a morte os separe. Qualquer coisa que fuja disso, que passe disso, é deturpação da vontade de Deus. Não faz parte da vontade de Deus e é pecaminosa. E outro princípio importante estabelecido por Jesus é que, de acordo com a vontade de Deus, quando duas pessoas se unem sexualmente, elas tornam uma só carne diante de Deus. Sexo não é só a união de dois corpos, sexo é a união de duas almas diante de Deus.
E quando Jesus diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, quando ele diz unir a sua mulher, ele está tratando do ato sexual e da unidade sexual. E ele diz que quando isso acontece, duas pessoas tornam-se uma só carne diante de Deus. E isso nos deixa muito claro que um homem e uma mulher, quando se unem pelo ato sexual, eles estão se unindo de uma forma muito mais profunda do que nós imaginamos diante de Deus. Isso é tão sério que Jesus prossegue dizendo que o que Deus uniu não separe o homem. Algumas pessoas usam esse texto como uma promessa de Deus para a vida de um casal casado, mas isso não é uma promessa, isso é uma ordem de Deus. Deus está dizendo assim, o que eu uni, ninguém deve separar, ninguém deve ousar separar, e o que eu uni, só eu tenho poder para separar. Deste modo, após duas pessoas se unirem sexualmente e se tornarem uma só carne, nem juiz, nem advogado, nem sacerdote e nem mesmo o casal tem poder de separar aquilo que foi unido diante de Deus. Só Deus pode separar aquelas duas pessoas. Isso quer dizer que sim, todas as pessoas com quem você se relacionou sexualmente antes do seu casamento, criou-se um elo, um vínculo entre vocês. Existem partes daquela pessoa em você, existem partes de você naquela pessoa. Só Deus pode desfazer essa aliança que você contraiu com as pessoas com quem você teve relacionamento sexual antes do casamento. Pessoas que tiveram relação sexual com mais de um parceiro antes do casamento, consequentemente, vão levar bagagens desnecessárias para o casamento. É por isso que acontece muita comparação entre as pessoas com quem a pessoa está se relacionando hoje com as pessoas do passado. Muitas vezes um rapaz chega na igreja com uma bagagem extensa de sexualidade e ele se casa com uma moça inexperiente, uma moça que estava se guardando para o casamento. E por causa de toda a bagagem que ele trouxe da vida de solteiro, ele começa a exigir daquela moça mais do que ela sabe e pode fazer. Ele começa a comparar aquela moça com as mulheres com quem ele se relacionou sexualmente no passado. Ele começa também a ter relações sexuais com a sua esposa, lembrando de pessoas com quem ele se relacionou sexualmente no passado. Tudo isso por causa da bagagem sexual que ele trouxe para o casamento. O mesmo exemplo poderia ser dado para uma mulher que teve vários parceiros sexuais antes do casamento. Ao mesmo tempo que isso é assustador, que é assustador saber que nós estamos de alguma forma unidos a todas as pessoas com quem nós nos relacionamos sexualmente, isso também mostra a beleza de Deus para o sexo. Isso mostra a profundidade com a qual Deus enxerga o sexo e também mostra o quão belo é a união sexual entre duas pessoas diante de Deus. Para Deus, duas pessoas, quando se unem, estão fazendo um compromisso diante dele de viverem juntas até que a morte os separe. E ele chancela esse compromisso. Ele está dizendo, a partir de agora, vocês são apenas um e só eu posso separar vocês. Mas você pode estar aí agora, Júnior, eu me uni sexualmente a várias pessoas, eu estou ligado a essas pessoas eternamente, eu vou carregar marcas e lembranças dessas pessoas e de tudo que a gente viveu para o nosso casamento? Sim, se você não se arrepender de tudo que você viveu até hoje, sim, você corre o risco de que seu histórico sexual antes do casamento tenha um impacto negativo no seu casamento. Mas a boa notícia é que se você se arrepender, Deus fará de você uma nova criatura. Veja que coisa linda o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8. Olha só. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Percebeu que coisa linda? Embora você tenha vivido uma vida de pecado fora da presença de Deus, quando você tem o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, como você está tendo esse conhecimento aqui agora a respeito da vontade de Deus para a sua vida sexual, e você se arrepende e abandona o pecado, Deus te dá uma nova oportunidade de viver uma vida diante dele. Deus apaga o seu passado, retira toda a condenação que estava sobre você e te dá a oportunidade de viver um novo tempo na presença dele. Tudo que você precisa fazer é, como eu disse, se arrepender do seu pecado e abandonar a prática do pecado, decidido então a viver uma vida de pureza sexual até o casamento. Fazendo isso, Deus retira a condenação que estava sobre você. Ele despedaça o jugo do pecado e limpa o seu histórico na sua vida em todas as áreas, inclusive na vida sexual, quebrando as alianças que você contraiu ao longo da vida.
Assim, o meu desejo neste vídeo é fazer com que você entenda que Deus é o criador do sexo. Ele estabeleceu princípios muito claros para a sexualidade, só Ele pode fazer isso. Qualquer coisa que exista fora da vontade de Deus é pecado, é deturpação da vontade de Deus e não agrada a Deus. E nós precisamos aprender com Jesus a não olharmos para os modismos desse tempo, a não olhar para como vivem as pessoas deste tempo, mas olharmos para o princípio, para aquilo que Deus criou e para os princípios que Deus estabeleceu acerca daquilo que Ele criou. Se você viver as coisas de acordo com as pessoas vivem, você vai ter os resultados que as pessoas de hoje em dia têm. Mas se você viver cada coisa de acordo com o princípio de Deus e de acordo com a vontade de Deus, você vai conhecer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Ou seja, você vai conhecer a vontade de Deus e a vontade de Deus para a sua vida é a melhor possível. Abra mão de viver os seus desejos, abra mão de viver de acordo com a sua vontade. Não viva como vivem as pessoas deste tempo. Viva como Deus te criou para viver e desfrute de uma vida feliz na presença de Deus. Só é possível ser feliz de verdade na presença de Deus vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos experimentar uma alegria aqui, uma alegria ali, mas será tudo passageiro. Nós vamos viver em busca de novas alegrias e vamos nos tornar escravos da busca pela alegria. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você encontre prazer, alegria e satisfação em viver a vontade dele, em viver de acordo com a vontade dele. Deus deseja ser suficiente para você. Deus deseja que ao viver de acordo com a vontade dele, você não experimente apenas o prazer que ele tem para você nessa terra, mas que você experimente o prazer de estar no centro da vontade dele e de viver de acordo com a vontade dele para a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, demonstre, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, abençoe mais pessoas e vamos juntos edificar uma geração cada dia mais pura e santa na presença de Deus. Vamos espalhar a cultura do reino de Deus para relacionamentos. Eu conto com você. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.